Olá, irmãos! Você quer ser feliz? Eu quero. Acredito que todos nós buscamos a felicidade. Hoje nós aprenderemos algumas regras para sermos felizes e elas estão em Mateus 5, do 1 ao 12. Eu vou estar lendo na versão NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Jesus deu vários ensinamentos, não para deixarmos infelizes, né? Para cumprir regras, para tornar a vida difícil. Algumas pessoas dizem que as regras foram feitas para serem quebradas. Mentira, isto não é uma verdade. As regras foram feitas para serem cumpridas e assim vivermos em ordem, e isso traz uma felicidade. Jesus, então, vendo toda aquela multidão se aproximando, penso que, sendo Deus, Jesus sendo todo-poderoso, ele não só viu um olhar de tristeza naquelas pessoas, mas também um coração quebrantado, um coração triste. Ele observou, né? Penso que aquela multidão, todos queriam estar próximos de Jesus. Algumas pessoas não se importando com os idosos, ou até mesmo alguns enfermos com limitações físicas. Penso até que algumas pessoas estavam ali para serem curadas, para ouvir a palavra de Deus, para trazer consolo na sua tristeza, e até mesmo algumas pessoas estavam ali para ver se Jesus cometia algum erro para incriminá-lo. Bom, todas essas pessoas tinham algo em comum. Jesus, conhecendo o seu coração, havia tristeza. Por isso que Jesus deu regras para serem felizes. E estas regras nós também podemos cumprir para sermos felizes. E eu penso que aquela multidão não é diferente da multidão de hoje, no nosso tempo. Quando eu vejo na nossa igreja, quando tem algo especial, um culto festivo, as pessoas, elas não se importam com os outros, marcam seus lugares, querem sentar perto das centrais ou mesmo próximo, para poder ver melhor aquelas pessoas que vão estar ali à frente. Não somos diferentes daquela multidão que estava com Jesus. E também temos algo em comum com aquela multidão, um coração triste. Por isso que Jesus, então, nos deixou regras para sermos felizes. E a primeira regra está em Mateus 5:3, que diz: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Interessante que Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Nos ensina sobre as bem-aventuranças. Mas aí vamos pensar, o que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. E esta felicidade não é esta apenas expressada num sorriso. Não. É uma felicidade que vem de dentro do nosso coração. Como é então esta felicidade? Sermos bem-aventurados, sermos felizes, é quando nós reconhecemos que Jesus pode viver em nosso coração. Sermos bem-aventurados é quando nós deixamos
Cristo viver a vida dele em nós. Como é isso? Veja lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quer ser feliz? Deixa Jesus viver a vida dele em sua vida. Como é que isto funciona? Bom, Deus deu regras desde o início da sua criação. Quando ele colocou Adão e Eva no jardim, ele colocou também regras. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu regras para eles, para serem felizes. Lá em Gênesis 2:16, 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. É uma regra. Era simples. Eles só deveriam cumprir a regra de não comer. Mas o que aconteceu? Eles preferiram quebrar esta regra, desobedeceram a Deus, e o resultado é que até hoje desfrutamos de uma tristeza, consequência do pecado. Deus, sendo misericordioso, ele prometeu um Salvador, e essa promessa já foi cumprida. Cristo veio ao mundo para nos salvar e restaurar a amizade com Deus. Adão e Eva tinham aquela amizade com Deus, uma amizade perfeita. Ela foi quebrada por conta da desobediência de Adão e Eva. Mas Deus, ele quer restaurar. Ele quer também que nós sejamos felizes, que nós desfrutemos desta felicidade, de uma amizade perfeita com Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele então deixou estas regras para sermos felizes. A primeira está no versículo 3, que diz: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre não é questão de bens materiais, não é essa pobreza que está falando. E de espírito, porque a palavra de Deus ela é complexa. A gente fica meio confuso às vezes, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Só que aqui Jesus está dizendo que devemos ser pobres de espírito. Então, esse pobre de espírito não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pelo contrário, esse pobre de espírito é nos esvaziarmos do nosso espírito, do nosso eu. Aquele espírito altivo, autossuficiente. Quando nós pensamos que somos capazes de fazer tudo sozinho, que somos melhores do que os outros. Então, Jesus está dizendo, quer ser feliz? Se esvazie. Reconheça que o que você tem, o que você é, vem de Deus. Ser pobre de espírito é deixar Jesus viver a vida dele em nós. Ser pobre de espírito é se esvaziar por completo. É dependermos de Deus completamente. Tudo que fazemos e devemos dar glórias a Deus. Quer ser feliz? Seja pobre de espírito, se esvazie. Reconheça que você é e o que você tem vem de Deus. E não só isso, tudo que nós fazemos, devemos dar glórias a Deus. Devemos ter um coração grato a Deus. Quer ser feliz? Então deixa Deus cuidar da sua vida. E o resultado de uma pessoa pobre de espírito é qual? Que herdará o reino dos céus. Então, o reino do céu pertence àqueles que são pobres de espírito, certo? Segunda regra para sermos felizes é: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Este choro aqui, essa expressão, né, de chorar, não é um choro quando a gente se machuca, né? É algo a mais, muito mais do que isso. Significa um coração quebrantado. Deus, sendo um Deus perfeito, Jesus, ele sabia e ele sabe que nós
não somos capazes, né, de cumprir todas as regras que Deus deixou, os 10 mandamentos, não cumprimos, né? Então, Deus é tão misericordioso que nem todas as pessoas, nós não conseguimos cumprir a primeira bem-aventurança, a primeira regra. Muitas vezes, mesmo os filhos de Deus ainda se acha autossuficiente. Aí a segunda regra da bem-aventurança é uma ordem, é um segmento, há uma lógica nas bem-aventuranças. Se não cumprirmos a primeira regra, então podemos chegar diante de Deus arrependido quando nós nos achamos autossuficientes. Porque quando a gente se acha melhor do que os outros, no mínimo a gente espera reconhecimento das pessoas, a gente espera elogio por aquilo que faz. E aí vem a frustração, vem a tristeza. Mas esse choro que Jesus fala, não é esse. É o choro de quando nós reconhecemos que a nossa autossuficiência é uma ofensa contra Deus. Aí sim, nós choramos de tristeza, porque não deixamos Deus no controle da nossa vida. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aí seremos consolados. 1 João 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa o nosso pecado e Ele transforma a nossa vida. Então podemos voltar a cumprir a primeira regra da bem-aventurança. Quando nós choramos arrependido, Deus nos consola, Ele transforma a nossa vida. E aí sim, deixamos Deus viver a vida dele em nós e seremos felizes. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 8, também nos ensinam: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isto lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Como é bom quando a gente reconhece Deus, o nosso Senhor, né? E aí a gente deixa Deus cuidar da nossa vida. A gente desfruta de um vigor, de uma alegria. E essa alegria traz até saúde para o nosso corpo, para a nossa alma. E aí nós seremos bem-aventurados. A terceira regra para sermos felizes está em Mateus 5,5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Podemos agir humildemente se cumprirmos a primeira regra. Viu como há uma lógica na ordem, um segmento? Se cumprirmos a primeira, né? Aí vem o segundo, de nós chorarmos se não conseguimos cumprir. Mas aí vem a terceira regra: bem-aventurados os humildes em espírito. Então devemos aprender a cumprir a primeira regra, certo? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Veja que todas as bem-aventuranças, quando você quer ser feliz, eu quero, então há um resultado quando obedecemos às regras da bem-aventurança. E essa terceira, herdaremos a terra. Que terra é essa? Os céus. Bom, eu costumo dizer no culto infantil, até mesmo nos discipulados, ensinar as crianças que a humildade, ela é como uma porta, né? Ela tem dois lados, ela é útil dos dois lados, ela pode ser bonita dos dois lados. Como é isso? Por exemplo, a porta ela tem utilidade aberta e fechada, ela pode ser bonita por dentro e por fora. Assim é a humildade, preste atenção. Ser humilde não é uma postura de tadinho, coitadinho, né? Baixar a cabeça, falar baixinho. Não, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, né? Algumas versões falam que é bem-aventurado o manso, né? Nessa versão NVI está falando de humilde, né? Então, ser humilde é reconhecer que somos capazes de fazer coisas que outras pessoas não fazem. Reconheça que foi Deus que lhe deu estas habilidades.
Ser humilde é reconhecer que Deus lhe capacitou para fazer certas coisas que outros não fazem. Então, devemos ajudar os outros também e não fazer só para si. Ser humilde é mesmo sabendo que pode fazer melhor do que os outros, devemos respeitar os limites dos outros e, se necessário, se oferecer para ajudar sem destratar os outros. O outro lado da humildade é reconhecer que outras pessoas têm habilidades que não temos, que podem fazer coisas que nós não podemos fazer. Ser humilde é reconhecer nossas limitações e pedir ajuda aos outros. Ser humilde é reconhecer que Deus dá a cada um conforme a sua soberana vontade. 1 Coríntios 12, 18 ao 25. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 18 ao 25. Que possamos aprender a sermos felizes, obedecendo a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sempre colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus nos ajude para que possamos deixar Jesus viver a vida dele em nós. Que possamos sempre reconhecer os nossos erros, chegarmos diante de Deus com o coração quebrantado. Que Deus nos ajude a sermos humildes, a reconhecer tudo que somos e que temos vem de Deus e que devemos dar glórias a Deus em tudo que fazemos e recebemos. Amém?